Em um mundo preenchido por sangue e desgraças, o nosso protagonista chamado Ryuki, junto com um grupo de pessoas, foi invocados à força para este lugar onde a regra é matar ou ser morto. Após muito tempo de lutas nesse inferno, eles conseguiram derrotar um poderoso demônio, porém quase todo o seu grupo foi exterminado, e ele também estava à beira da morte. Para sua surpresa, ao abrir os olhos novamente, Ryuki percebe que ainda está vivo. Inicialmente, ele não compreende o que aconteceu, mas por algum motivo ele recebeu o poder de controlar tudo aquilo que ele matava. Após um bom tempo nesse mundo, ele se tornou o rei dos necromantes, enquanto seu irmão retornou para a Terra. Porém, um dia ele acaba descobrindo que seu irmão foi morto, e foi aí que ele decidiu retornar para a Terra e se vingar. Esta é a parte 3, caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Ryuki retornou ao clube em busca de Kyouro. Ao chegar lá, se encontra com vários caçadores que já o aguardavam. Ryuki pergunta pelo indivíduo que estava sentado naquele lugar antes. O líder pergunta a quem ele se refere dizendo aquele cara. Ryuki pensa que não valeria a pena gastar tempo com eles para descobrir onde Kyouro estava. Então ele fala que teve uma chance e em seguida ordena que despertem. Após isso, vários esqueletos aparecem, deixando todos surpresos. Em seguida, Ryuki pede aos seus soldados que apagassem todas as luzes da sala. O líder instrui todos a ficarem atentos com suas armas em mãos. No entanto, logo em seguida, o caçador que estava ao lado dele foi eliminado facilmente por um dos esqueletos. Mesmo tentando manter a calma, seu corpo não parava de tremer. Ele sabia que precisava avisar o chefe o mais rápido possível, mas antes de terminar de falar, seu corpo já estava completamente perfurado por espadas. Neste momento, ele percebeu que eles estavam errados, dizendo que aquele cara não era um necromante comum. E, após isso, ele também foi eliminado. Em outro lugar, em um hotel, alguns caçadores estavam se divertindo. Pouco tempo depois, o elevador chega e, para surpresa deles, era um de seus colegas que estava completamente ferido. Logo em seguida, ele se aproxima rapidamente deles e explodem. Na seita da cripta, o chefe pergunta se eles querem que ele cuidasse dos assuntos deles. Shang-Wu fala que era apenas por um tempo. O chefe, chamado de Kyong, diz que precisava de explicações para manter esse cara em sua seita. Kyouro pede a ele para não ser assim, dizendo que ainda eram velhos familiares. Kyong, irritado, fala para ele não rir da sua cara ou chutaria para fora. Ele fala que não gostava da aparência, do rosto, do comportamento e nem mesmo da voz dele. Ele odiava cada célula do corpo desse idiota. Shang-Wu pede a Kyong para não dizer coisas assim, pois, gostando ou não, eles ainda faziam parte da seita da cripta. Ele questiona desde quando aqueles que estavam sob asas de Kang-min faziam parte da família. Kyong diz que esses idiotas não disseram uma palavra quando o Kang-min estava vivo, e agora que ele estava morto, voltaram com o rabo entre as pernas. Shang-Wu fala que poderia resolver todos os problemas mais tarde, se ele tivesse preocupado, mas pede para atender ao seu pedido. Ele diz que realmente precisa da ajuda dele. Após isso, Shang-Wu pede a Kyouro para ir tomar um café. Kyong pergunta por que ele se importava com esse lixo. Shang-Wu pergunta se ele já ouviu falar de Ryuki. Kyong questiona se era o cara que tinha retornado. Shang-Wu confirma e Kyong pergunta o que aconteceu com ele. Shang-Wu revela que ele era o irmão de Kang-min e que se não fosse por Ryuki já teria matado Kyouro milhares de vezes. Kyong fala que já esperava que alguém estava atrás dele devido à sua arrogância. Em seguida, ele pergunta sobre os bandidos que caçaram Kang-min. Shang-Wu explica que eles eram do povo Ryuki, uma equipe de elite mantida em segredo pelo clã monstro. Kyong pergunta se poderia trabalhar com Ryuki também. Shang-Wu pergunta se Kyong precisava de algo dele, e ele responde que sim, muito. Kyong diz que nem todos os caçadores eram iguais, e que recentemente foi revelado que existiam aqueles que não faziam o suficiente, mesmo na seita cripta. Shang-Wu sugere discutir isso mais tarde e pede para manter aquele idiota neste lugar. Mas Shang-Wu pede para ele se lembrar do nome Ryuki. Kyong pergunta em quanto tempo ele estaria neste lugar. Mas Shang-Wu apenas diz que entraria em contato assim que as coisas fossem resolvidas. Após esses eventos, Shang-Wu pensa que os caras do crematório já deveriam ter ligado, questionando por que ainda não fizeram. Ele começa a acreditar que algo poderia ter acontecido. Em seguida, ele recebe uma ligação de um de seus caçadores, informando que houve uma grande explosão no escritório e que seus colegas estavam gravemente feridos. Ele pergunta o que poderia ter causado isso, e o caçador revela que foi o irmão de Kang-min, aquele cara que apareceu quando o chefe estava lá. Onde os caçadores do clube permitiram que ele entrasse e aconteceu tudo isso. Após descobrir tudo, Shang-Wu fica extremamente irritado. Assim, ele diz que irá imediatamente para a sede da organização e pede para reunir todos os membros da equipe de ataque. Enquanto isso, Taeho estava recebendo várias ligações de Shang-Wu perguntando onde ele estava. Ryuki fala a Taeho para responder e informar onde eles estavam. Com isso, Taeho compartilha a localização e Shang-Wu diz para eles ficarem parados e que ele vai acabar com eles se tentarem fugir. Taeho estava bastante assustado, pois Shang-Wu estava a caminho e ele pensa que Shang-Wu provavelmente já sabia sobre o clube e o crematório. Ele acredita que seu fim estava próximo e sua vida como caçador estava chegando ao fim. Usando seus poderes, Ryuki consegue ver as memórias das pessoas que estavam com seu irmão.
Em seguida, ele pede a Roderick para dar um relatório geral da situação. Roderick revela que perceberam que o soberano tinha desaparecido, mas ainda não tinham feito nada a respeito. Estavam tentando descobrir onde o soberano estava. Roderick também menciona que os soldados da 1ª à 7ª Legião queriam ser convocados para a Terra, pois a sede de sangue do subordinado do soberano estava aumentando. Ryuki pensa que com várias legiões sob seu comando, convocar todas elas para a Terra resultaria na destruição da raça humana em pouco tempo. Mas ele decide não convocá-las de forma tão imprudente e se concentrar na distribuição de poder das 7 legiões para um uso mais eficaz. Com isso, Ryuki ordena que as legiões da 1ª à 5ª permanecessem, pois o Palácio Demoníaco era o primeiro objetivo. Ele instrui a convocação da 6ª à 7ª Legião, acreditando que isso seria o suficiente. Ele também diz que voltará para Hela assim que resolver seus negócios na Terra. Roderick menciona que mais almas estavam se aproximando do soberano e que pareciam ser de pessoas poderosas. Ryuki instrui Roderick a preparar a 7ª Legião para a convocação, caso for necessário. Roderick concorda em seguir as instruções do soberano, e logo em seguida vários carros chegam. E rapidamente vários caçadores começam a se preparar para a batalha. Em seguida, Shungo aparece e anuncia que vai enviar Ryuki para se encontrar com seu irmão. Após isso, Ryuki convoca a 7ª Legião e Roderick aguarda as ordens do soberano. Ryuki manda matar todos. Shungo menciona que Ryuki esteve muito ocupado hoje, matando todos no crematório e depois no clube. Mas, antes de terminar de falar, o chão abaixo deles começa a ser destruído, liberando os esqueletos que começam a dizimar os caçadores. Logo em seguida, Shungo utiliza uma habilidade de fogo destruindo os esqueletos. Irritado, ele questiona se Ryuki é um necromante, observando que isso explicaria a cor dos olhos dele. Após isso, Ryuki convoca vários outros guerreiros esqueletos. Taeho fica surpreso ao vê-los usando o escudo para se defender dos tiros das armas, enquanto os outros surgem do subsolo para eliminar os caçadores. Shungo percebe que tem muito deles e questiona se os necromantes não têm limites para a quantidade de invocações. Taeho também se surpreende com a quantidade de esqueletos invocados, questionando como Ryuki sozinho conseguiu convocar um exército desse tamanho. E rapidamente os caçadores começam a ser eliminados um por um. Shungo não consegue acreditar no que estava vendo. Irritado, ele começa a conjurar uma habilidade de fogo. Mas, antes de terminar, um dos esqueletos corta seu braço, fazendo com que a habilidade de fogo caia sobre ele. Ryuki se aproxima lentamente de Shungo e, olhando nos olhos dele, diz para ele descansar em paz, e um dos seus soldados o elimina. Em seguida, Ryuki usa seu poder Olhar dos Mortos e instrui Roderick a anotar tudo o que ele vê. Roderick informa que agora eles conhecem os nomes, rostos, vozes e a localização das almas dos inimigos. Ryuki ordena que convoque o 7º nobre Dullahan, e Roderick responde que o fará imediatamente. Dullahan começa a ser invocado e afirma que recebeu o chamado do soberano e obedecerá às ordens do senhor. Taeho nunca tinha ouvido uma voz como a dele, que parecia com a imagem de um reino infernal ressoando com a morte e os gritos de agonia dos inimigos. Ryuki menciona que precisa contar algo a Dullahan, que responde que está aguardando as ordens do senhor. Em seguida, Ryuki pede a Roderick que mostre as memórias que ele viu com os olhos da morte. Ryuki diz a Dullahan para assombrar aqueles que matou seu irmão. Em resposta, Dullahan afirma que viu todos os alvos do mestre e seguirá suas instruções. Ele pergunta se pode começar com aquele cara, e assim Dullahan começa a ativar seu poder. Taeho fica extremamente assustado com a cena aterrorizante diante dele, questionando o que estava acontecendo, onde parecia que Dullahan estava absorvendo a mana de Shungo e bebendo seu sangue. Em seguida, Taeho percebe que o cajado de Dullahan apareceu a cabeça do presidente da associação, um dos membros e também a de Kyuho. Ele os conheceu quando seguiu o mestre da guilda Kangmin. Após isso, não sobrou nada de sangue no corpo de Shungo. Em seguida, Dullahan afirma que fará a vontade do mestre. No clube, um dos caçadores começa a tremer intensamente. Uma mulher pergunta se algo aconteceu com o mestre, mas ele nega. Ele se pergunta se isso é uma magia de ilusão, mas ele não sentiu nenhuma magia sendo ativada por perto. Em outro lugar, Kyuho começa a gritar, e o homem pergunta o que aconteceu, pois ele gritou de repente. O presidente, embora também tenha recebido o pesadelo, não mostra nenhuma reação. Depois disso, ele liga para a recepção e pergunta se Wang é responsável pelo retorno de Ryuki e pede para que ele venha vê-lo. Pouco tempo depois, Wang chega e pergunta se o presidente o chamou. O presidente pergunta se Wang notou algo suspeito quando interrogou Ryuki, e Wang pergunta o que ele está insinuando. O presidente questiona se Wang, usando seus instintos de caçador, notou algo estranho e perigoso naquele cara. Wang responde que não notou nada, apenas que ele estava deprimido devido à morte do seu irmão. Wang pergunta se algo aconteceu, e se aconteceu, que lhe contasse, pois cuidaria de tudo. O presidente instrui a contatar todos os caçadores que lutaram contra Kangmin e informar que isso é uma emergência. Wang questiona por que fazer isso tão de repente e pergunta se a situação é tão grave assim. O presidente responde que os detalhes serão discutidos pessoalmente e pede para convocar todos para a sala de conferência, e Wang concorda.
O presidente sente a presença imponente de um grande monstro à sua frente, onde se menciona que sabe que ele matou Kang Min. O presidente reflete que eles claramente identificaram os assassinos de Kang Min, ou seja, alguém está ciente de que a morte de Kang Min não foi um acidente. Ele suspeita de Ryuk, o irmão mais velho de Kang Min, que retornou recentemente e solicitou informações da associação. Além disso, esses documentos contêm informações sobre Kang Min. E para piorar a situação, nada se sabe sobre as habilidades de Ryuk. O presidente se pergunta que tipo de monstro é esse, uma vez que não se trata de um esqueleto, um zumbi ou um morto-vivo usando magia negra. E caso fosse um morto-vivo, ele teria reconhecido imediatamente. O presidente se pergunta se Ryuk descobriu algo sobre seu irmão morto por meio da necromancia. Em seguida, Wang liga para ele, informando que usou a rede de emergência conforme ordenado. O presidente, indignado, pergunta como ele ousa desafiá-lo dessa forma. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!